Olá pessoal, meu nome é Anderson, um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos sobre o livro Utopia, do autor inglês Thomas More, um livro publicado em 1516 e que descreve a ilha imaginária de Utopia, cuja organização política e social é posta de maneira idealizada, uma espécie de sociedade perfeita. É um livro que é considerado como clássico da filosofia política e também umas referências do Renascimento inglês na área da literatura. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que, caso ainda não seja inscrito, que se inscreva no nosso canal, que curta nossos vídeos, acione as notificações e nos acompanhe aqui no YouTube. Antes, porém, vamos falar um pouco sobre a biografia do autor. Thomas More nasceu em Londres em 1478 e morreu em 1535. Ele era filho de juiz, ele era nobre, ele recebeu uma educação bastante sólida na sua juventude, ingressou na Universidade de Oxford, estudou direito, ele foi um advogado proeminente, ele também exerceu cargos públicos de relevância como vice-prefeito de Londres, chegando até ser chanceler do reino, né, nomeado pelo icônico rei Henrique VIII. Ele também foi filósofo, teólogo, né, escritor. Era considerado uma pessoa reservada, de família, né, uma pessoa de bom relacionamento. Teve amigos, né, renascentistas importantes, como o próprio Erasmo de Roterdã. Era um católico devoto, mas caiu em desgraça quando deixou de apoiar o rei Henrique VIII no seu intento de divorciar-se da rainha Catarina de Aragão para casar-se com Ana Bolena, e acabou sendo acusado de traição, preso e posteriormente executado, né? Ele foi decapitado em 1535. Posteriormente, já no século XX, na verdade, a Igreja Católica o reconheceu como mártir, né? Do catolicismo, né? E da fé cristã, e ele foi canonizado, né? São Tomás Moros. O livro Utopia ele é classificado como uma obra renascentista, o período histórico em que há um retorno aos clássicos, né, da antiguidade, principalmente a filosofia, a literatura, ao teatro greco-romano, e que vai subsidiar uma nova interpretação da realidade, né, como onde o homem é protagonista, né, e essa nova visão secular ela vai ser muito marcante nas artes, na literatura, na pintura, na escultura. Inclusive, essa obra de Moros ela é cheia de referências, né, à língua grega na criação de conceitos que vão fazer sentido no contexto da obra. Mas, enfim, vou mostrar para vocês aqui o meu livro da Utopia, né, o meu volume, que, que é da editora La Fonte, da coleção Grandes Obras do Pensamento Universal. Essa publicação aqui, essa edição é de 2017, e vou mostrar para vocês aqui a diagramação. É uma fonte bastante tranquila, é uma leitura um pouco enfadonha, tenho de admitir, em razão da linguagem do período, mas é uma leitura de fácil interpretação que não vai impor grandes dificuldades para o leitor. O autor apresenta sua obra a partir de uma viagem que ele faz para Flanders, a negócios, então ele é apresentado por amigos a um navegador aventureiro português chamado Rafael. Rafael, nas conversas que ele entabula, né, com o próprio Thomas More, ele relata aí vários povos e nações que ele conhecera durante as suas viagens, né? Desde aquele imaginário das grandes navegações do século XV, século XVI, um imaginário fantástico, onde é recheado de povos exóticos, né? E um dessas nações, um desses povos, eram os utopianos, que viviam na ilha de Utopia. Então, a partir desse ponto, ele faz uma descrição pormenorizada, não apenas das características geográficas da ilha de Utopia, mas também da sua organização política, social, econômica, religiosa, inclusive. Ele começa dizendo que a ilha tem uma formação muito curiosa, ela é uma espécie de lua crescente, não é protegida nas suas extremidades por rochedos, mas com uma baía de águas bem tranquilas, né, de águas navegáveis, mas que apresentava certos perigos para
navegantes estrangeiros que tentavam se aproximar sem alguma orientação. Mas o acesso para fora da ilha por parte dos utopianos era bastante tranquila. Mas a ilha nem sempre ela foi isolada, né? Ela, na verdade, ela tinha uma ligação com o continente, ela tinha um braço de terra que fazia essa ligação, mas esse braço foi removido a partir de obra de engenharia ordenada por o rei Utopos, que foi quem conquistou a ilha de Utopia há séculos atrás e acabou trazendo toda a cultura e todas as ideias de organização política, né, e econômica que hoje imperam na ilha de Utopia. A ilha possui 54 cidades. Essas cidades elas gozam do mesmo planejamento arquitetônico, digamos assim, mesmo planejamento urbanístico. Os prédios, as casas, os espaços públicos, eles têm o mesmo formato, de maneira que a impressão que um cidadão tem quando está na cidade é a mesma impressão que ele tem quando chega em outra. Parece muito, como se fosse o mesmo lugar. Características, as diferenças entre estas cidades, elas são dadas apenas por alguma formação do terreno específica, né? Que vai provocar alguma variação. E o mesmo ocorre em relação ao campo. As faixas cultiváveis, elas têm uma metragem específica, de maneira que se tem a mesma área cultivável às margens de todas as cidades da ilha. E a capital é chamada Amarouta e fica exatamente no ponto central. E todas as casas do campo, como as casas da cidade, elas seguem projetos parecidos, de maneira que a ilha ela tem uma estética muito uniforme, né? Sobre a organização política, existem eleições para magistrados em diversos níveis. As famílias elegem magistrados e esses magistrados eles elegerão um príncipe que terá cargo vitalício. O poder político é exercido através do príncipe, aconselhado por esses magistrados. Tem nomes muito específicos, né? São nomes que são criados nessa obra a partir de referências gregas. Em resumo, você tem um príncipe, você tem o Senado e você tem conselheiros que farão a gestão da coisa pública, né? Dos bens comuns. Não existe propriedade privada na ilha, não existe moeda, né? Tampouco comércio interno. Tudo é público, tudo é propriedade coletiva, tudo é de interesse comum. O trabalho é compulsório e atinge todos os habitantes da ilha, inclusive crianças. Existem profissões específicas que elas são mais demandadas, mais fomentadas, profissões como carpinteiros, marceneiros, como pedreiros, como artífices. Existe uma curiosidade em relação ao trabalho do campo, né? Existem uma espécie de período forçado que você passa. Todos os habitantes da ilha são obrigados a permanecer por um período de 2 anos nos campos, cultivando e criando animais. A razão disso é alegada para que o trabalho do campo, que é muito pesado, ele não recaia de maneira desigual sobre os ombros de uns e outros sejam favorecidos com trabalhos mais leves. E após esse período compulsório de 2 anos, as pessoas podem retornar para a cidade, apesar que o autor descreve que muitos preferem permanecer no campo, que é um ambiente agradável, um ambiente bom de se viver, né? Digamos assim. Mas as crianças são iniciadas em regra, nos ofícios dos pais, mas existe mobilidade nesse sentido, eles podem escolher outras profissões. E existe uma divisão do trabalho, se trabalha 6 horas por dia, em regra 3 horas na parte da manhã, antes do almoço, e 3 horas no período da tarde. Nos intervalos entre esses períodos, os utopianos eles são livres para se entreterem com atividades intelectuais, com lazer, com o que lhes interessa, né, nesse sentido. E todo cidadão ele possui 8 horas de descanso noturno. Então, a certo ponto da noite, todos se recolhem, né, e vão dormir para reiniciarem os trabalhos no dia seguinte. E o que é produzido em excesso, ele é redistribuído para outras famílias, outras pessoas
que precisam desses bens, de maneira que não há acúmulo, né, de materiais, de bens, de maneira que não há comércio, como nós dissemos anteriormente, então não há acúmulo de riquezas nem acúmulo de capitais. E na verdade os utopianos eles possuem uma aversão a itens, né, que representam poder e dinheiro. Então, joias e metais preciosos são utilizados na Ilha de Utopia como brinquedos de crianças, né? E em alguns casos como correntes de escravos. Os escravos são acorrentados com ouro e as crianças, a partir do momento que elas crescem, tomam consciência, né, de uma existência mais adulta, ela abandona já esses brinquedos, essas superficialidades. E sim, existe trabalho escravo na Ilha de Utopia, e a condição de escravo ela é adquirida a partir de três situações principais. A primeira seria através da condenação por algum crime. A maioria dos crimes tipificados na Ilha de Utopia tinha como pena, né, a conversão do cidadão condenado à escravidão. A segunda situação seria uma espécie de escravidão voluntária, que era comum a pessoas do estrangeiro, né, que viviam fora da ilha, que caíam numa condição de miséria, de pobreza, e sabendo das condições de vida da ilha de Utopia, eles se ofereciam voluntariamente como escravos. A terceira situação seria os utopianos comprando condenados à morte em outras nações. Ou seja, aquelas pessoas que morreriam, elas serviriam de alguma forma trabalhando, né, nos serviços mais duros e mais pesados da ilha. E os escravos, de fato, eles exerciam esse tipo de trabalho, apesar que o autor descreve aqui que o tratamento geral em relação aos escravos era um tratamento muito bom. Em Utopia, as famílias eram numerosas e as cidades elas possuíam um limite populacional, de maneira que quando a população de certa cidade atingia um limite e extrapolava esse limite, esse excedente era remanejado para compor o efetivo de outra cidade. E quando o efetivo, né, populacional geral da ilha ela transcendia um número determinado, esse excedente ele era enviado para fora da ilha em forma de colonizadores. Então você tinha um planejamento não apenas arquitetônico, urbanístico, mas também populacional de todas as cidades da ilha. E acontecia também uma interferência muito grande da administração pública da ilha, né, dos agentes públicos, dos governantes, na vida privada dos cidadãos. Por exemplo, sobre o casamento, você tinha uma idade X para se casar, não podendo de maneira alguma contrair compromissos antes desse período, inclusive ter relações afetivas e sexuais antes desse período previsto se constituía crime e tinha punições severas, né? Existia um ritual muito estranho em relação ao casamento. No casamento, as pessoas se apresentavam nuas, né? E os cônjuges avaliavam um ao outro, né? Esteticamente, da mesma forma que você olharia um pedaço de carne no balcão de um açougue, né? E uma vez escolhido o cônjuge determinado o matrimônio, ele era indissolúvel, exceto pela morte ou nos casos de adultério ou conduta intolerável. Apesar que conduta intolerável não tem uma descrição, um termo bastante vago, mas as punições para quem praticava adultério, né, e quem tinha essa conduta intolerável, era condenado à solidão até o fim da vida, né, e outras penas duríssimas. Também era prevista a eutanásia, né, o suicídio assistido, e ele era bastante burocrático, ele só podia acontecer mediante autorização dos magistrados, dos anciãos, né, dos administradores, com o desejo, né, a vontade de morrer
daquele que se encontrava em algum estágio de doença avançada, ou doença terrível que, em princípio, não haveria cura. Mas, em contraponto, uma situação curiosa, se caso o indivíduo suicidasse, né, se ele morresse sem autorização do Estado, ele era atirado numa situação de infâmia. Ele não tinha direito a uma pira funerária, né, ou uma sepultura, ele era simplesmente atirado a um pântano para se decompor ali e servir de alimentos aos animais. Por último, existe uma descrição sobre a liberdade religiosa na Utopia. Realmente existia liberdade de culto e os cidadãos, os utopianos, eram livres para adorarem os astros, ou a natureza, ou o Deus que lhes aprovessem, apesar de existir um consenso geral de que existia um Deus invisível, onipresente e onipotente, que era responsável pela criação de tudo, né, pelo início do universo. E também ele destacava que o cristianismo já chegara na Ilha de Utopia e que havia sido muito bem recebido, e na verdade todo cidadão que teve contato com a fé cristã, com as propostas cristãs, ele havia se convertido de coração, e a religião, o cristianismo, ele se espalhava de maneira vertiginosa entre os seus cidadãos. Utopia vem do grego lugar nenhum, ou seja, um lugar que não existe, que ele é inatingível, né? E esse nome acabou por inspirar posteriormente a corrente do socialismo, né, do século XIX, que foi o socialismo utópico, que idealizava sociedades perfeitas, né, isentas de desigualdade social, que deveria distribuição de renda e a condição de igualdade econômica e de felicidade para todos os cidadãos. E essa corrente foi bastante criticada posteriormente pelo marxismo e pelos ditos socialistas científicos, né? Que acreditavam que o igualitarismo deveria ser conquistado, inclusive pela força, né? Considerando que quem detinha, a sociedade burguesa que detinha o poder e o capital, não cederia isso de maneira voluntária. Mas, enfim, por trás dessa obra existe toda uma biografia do autor, sua condição de católico, de religioso, e sua interpretação do mundo, inclusive a abordagem de pontos que incomodavam muito, né, o Thomas More no período, como a pobreza, a miséria, né? Então ele faz uma abordagem do trabalho, inclusive, nessa obra, da divisão do trabalho, né, no período de 6 horas, em períodos curtos, comparando com a jornada de trabalho de trabalhadores da Londres do período, né, da Inglaterra, que eram de 12 horas, por exemplo, dizendo que se todos trabalhassem, né, o fardo do trabalho seria leve para todo mundo. Ao passo que classes parasitárias, né, por exemplo, como a nobreza, como o clero, elas impunham jornadas muito duras, né, muito prolongadas aos trabalhadores de maneira geral, para ostentar coisas, né, que eles não usavam, né? Então ele criticava muito o acúmulo de riqueza, né, o acúmulo de bens, dizendo que esse acúmulo era muito custoso para as classes que realmente trabalhavam. Só que existe um custo, essa sociedade perfeita que foi idealizada pelo Thomas More, onde haveria a igualdade econômica, né, a igualdade social, né, as pessoas gozariam do mesmo padrão de vida, né, dos mesmos direitos, das mesmas condições. Ela é garantida ao custo da intervenção extrema do Estado, né, na vida das pessoas, inclusive na vida privada. Eles interferem aqui nas questões afetivas, como a regulação do casamento, regulação da vida afetiva das pessoas, né? Do horário de sono, do horário de descanso, também sobre até a própria vida do indivíduo, né? A vida ela não pertence a ele, ela pertence ao Estado, né? Nós vemos isso na questão da eutanásia e do suicídio. Então existe uma ausência de liberdade praticamente absoluta, né? Inclusive, os indivíduos eles eram realocados, né, das suas casas, das suas moradias, para lugares, para outras cidades, né, a contragosto,
simplesmente para cumprir questões de planejamento, né? Ou muitas vezes mandado embora da ilha de utopia para atender essas questões planificadas. Então existe esse contraponto, né? Curioso é que 4 séculos depois, esse livro é uma publicação de 1516, então no século XX, nas utopias totalitárias que foram implementadas na Europa, essa ideia da igualdade a troco da liberdade, da intervenção do Estado na vida das pessoas, né, cuja desobediência implicava em penas severíssimas, inclusive na morte, né, elas foram a realidade, né? Então, qual o custo, né, em tese? Qual o custo da igualdade? Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado da resenha de hoje. E caso tenham gostado, não deixe de seguir o canal, de curtir o vídeo e de acionar as notificações. Um abraço e até a próxima.